Estamos aqui no primeiro culto de 2020, aleluia. Siamo al nostro primo gospel, primo incontro di 2020. Dá uma salva de palmas para 2020. Fai un applauso a questo nuovo anno. Aleluia. Bom, você já fez uma retrospectiva de 2019? Tu per caso hai già fatto una retrospettiva dell'anno di 2019? Aquele seu velho balanço do ano que passou? Quel tuo bilancio dell'anno che è già passato? Quem aqui já pensou sobre isso? Qualcuno magari ha già pensato su questo? Não tem como a gente não pensar, né? Non c'è come non pensare. As coisas effettivamente. que nós fizemos, as coisas que nós não fizemos Le em cose che abbiamo 2019. fatto, cose che non abbiamo fatto nel 2019. Agora, pensa comigo, se você tivesse agora Pensa adesso con me, se tu fossi adesso a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e avessi l'opportunità di tornare indietro nel tempo e você pudesse, neste momento, voltar para 5/1 de 2019, e potessi tornare al giorno 5 gennaio di 2019, você faria algo diferente do que você fez? tu faresti qualsiasi cosa diversa di quello che hai fatto? Faria? Não Faresti? faria? Faria nada diferente? Io faria. Eu faria algumas Eu coisas faria. diferentes. Algumas sim. Sì, sicuramente. Quando nós olhamos para trás, é fácil a gente analisar. Não é Quando noi verdade? guardiamo indietro è molto facile valutare. O problema é esse, que a gente consegue fazer a retrospectiva, é claro, né, quando o negócio já passou. Il problema è che è facile valutare quando è già passato. Agora, e quando nós olhamos para frente? Porque nós temos um ano novo agora. E invece quando noi guardiamo avanti, abbiamo adesso un nuovo anno. E se existisse a possibilidade da gente enxergar o que vai acontecer? E se ci fosse la possibilità di poter vedere quello che ancora succederà, Gostaria? a te piacerebbe? Não? Não. Gostaria de antecipar, de repente, as coisas que aconteceriam. Se você pudesse visitar esse ano todo e você poder fazer as escolhas conforme aquilo que você vai errar ainda, evitar o seu erro. Se tu potessi magari vedere come sarà l'anno e già fare le tue scelte di come sarà e prevenirti magari dei tuoi sbagli. A gente só conseguiria fazer isso se a gente tivesse uma capacidade Noi soltanto potremmo fare questa cosa se avessimo una capacità de discernir o que está à nossa frente, di poter discernere quello che c'è davanti, fazer as escolhas certas em 2020, fare le scelte giuste in 2020, mesmo sem saber o que está à frente de uma forma que a gente não consegue enxergar naturalmente. anche senza sapere le circostanze che non possiamo vedere. Existe uma situação que Paulo ele estava um pouco preocupado com a igreja de Filipos. C'è stata una situazione dove Paolo era molto preoccupato con la chiesa che curava a Filippo. Esse texto em Filipenses fala um pouquinho sobre essa preocupação que ele estava com a igreja. La lettera di Filippesi ci fa vedere un po' di questa situazione. Era mais ou menos esse cenário, eu imagino. C'era più o meno questo scenario. Na verdade, ele diz que estava tão preocupado com as escolhas que eles estavam fazendo, Lui dice che era così preoccupato con le scelte che stavano facendo loro as coisas que estavam à frente deles, e le cose che c'erano ancora davanti, que ele transforma suas palavras, a sua preocupação, che loro dovrebbero cambiare le sue parole e preoccupazioni em uma oração por eles. e lui cambia questo in una preghiera. O texto é Filipenses capítulo 1, versículo 9. Quindi Paolo nel testo di Filippesi 1 versetto A 9. gente vai projetar aqui atrás, o Dé vai ler para vocês. Pode ler, Dé. Adesso leggeremo in italiano. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia, che siano per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Amém? Amen. Esse é um texto, então, que Paulo fala para a igreja dos filipenses. Quindi Paolo qua sta parlando alla chiesa dei Filippesi. Em português ele diz assim, essa é a minha oração, Lui dice così: questa è la mia preghiera, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, che il vostro amore possa aumentare ogni volta di più in conoscenza, e em toda percepção sobre as coisas que estão acontecendo, in ogni discernimento sulle cose che stanno succedendo, para você discernir o que é melhor, perché potete discernere le cose che sono migliori, a fim de você ser puro. affinché tu possiate essere puri. Essa tradução está na linguagem NVI, Questa traduzione è la nuova versione internazionale. mas nessa parte onde Paulo fala para a igreja, nessa oração,
para discernirem o que é melhor, E quando Paolo dice per discernere le cose migliori, na nova tradução da linguagem de hoje, un'altra traduzione ci dice: esse texto fica assim: a fim de que saibam escolher o que é melhor. con lo scopo che possiate scegliere quello che è migliore. Então Paulo está falando que existe uma possibilidade Quindi Paolo sta dicendo qua che c'è una possibilità que nós precisamos descobrir, che noi dobbiamo scoprire, um discernimento que não é natural, un discernimento non naturale que está em Jesus, che c'è in Gesù, que é uma possibilidade que nós temos de antecipar as coisas, possibilità di già anticipare le cose che succederanno, antecipar o resultado das coisas. anticipare il risultato dalle nostre scelte. Como? Come? Fazendo as escolhas certas. Facendo le scelte giuste. Então, se você pudesse, não sei quem gosta daqueles jogos de tabuleiro, Se tu puoi, non so se a te piace i giochi che giochiamo così a tavola, da tavola. se você pudesse pegar então esse teu ano como um tabuleiro e você montar todas essas peças, Se tu magari potessi prendere il tuo anno come questo gioco da tavola e montare ogni cosa. e se você pudesse então escolher as coisas que aconteceriam com você, E se magari tu potessi scegliere ogni cosa che succederà con te. o que você escolheria para acontecer com você em 2020? Cosa sceglieresti tu perché succeda con te in 2020? Eu vou fazer essa pergunta de novo, mas enquanto isso eu vou pedir para o Pedro ele distribuir uns papéis. Io farò questa domanda un'altra volta, ma nel frattempo chiedo che Pedro possa dare questi pezzi di carta. Você vai receber uns papéis em branco. Riceverai un pezzo di carta in bianco. Se você precisar de uma caneta, pede também para o Pedro que ele tá bonzinho hoje. Se hai bisogno anche di una penna, possiamo chiedere a Pedro che oggi è generoso. Não dobra a tua folha, Non piega, fica com a tua folha branquinha, limpinha. lascia il tuo foglio pulito, aperto, senza E se piegare. você precisar de uma caneta, você vai pedir para ele. Se hai bisogno anche di una penna, Pedro ce l'ha alcune lì. E não se esqueça de devolver, que senão ele fica bravo. E non dimenticarti di dare indietro, altrimenti mi arrabbio anche perché ci sono le mie penne lì. Scherzo. Agora, uma vez que você tiver com essa folha nas mãos, Una volta che hai questo foglio nelle tue mani, eu queria que você começasse a escrever coisas que você gostaria que acontecesse contigo esse ano. ti chiedo che tu possa scrivere cose che a te piacerebbero che possa succedere con te in quest'anno. Já vai pensando. Adesso puoi iniziare a pensare. Você, é claro que pode escrever de uma forma sucinta, por tópicos, Puoi magari mettere i punti di una forma come un riassunto. mas eu acredito que se você entendesse que essa é uma oportunidade real Ma se io credo che se tu sapessi che questa è un'opportunità reale, de coisas acontecerem com você durante 2020, esse ano, di che le cose succedono con te in quest'anno di 2020, você daria bastante importância para essa folha io so che daresti molta importanza per questo pezzo di carta. e você escreveria algumas coisas que você precisasse ou precisa que aconteça contigo esse ano. E credo che scriveresti cose che hai bisogno che succedono con te in quest'anno. Eu vou te dar aí 1 minuto. Quindi ti do un minuto per scrivere queste cose che a te piacerebbero che succedono in quest'anno. Porque senão eu vou ficar falando, eu vou te distrair, Altrimenti ti distrago a tua oportunidade passa, e la tua opportunità vola. ninguém vai ler esse teu papel. Tranquillo, nessuno leggerà questo foglio. Só a tua esposa que está olhando de lado aí. Magari solo la tua moglie che sta guardando. Talvez escreva 1, 2, 3 coisas que você gostaria ou que você entende que precisam acontecer com você em 2020. Quindi scrivi cose come i tuoi scopi per quest'anno di 2020. 1, 2, 3. Agora imagina você hoje quando chegou aqui na igreja, Ma adesso immagina te quando sei arrivato qua in chiesa. quando você deixou teu carro ali no estacionamento, Hai parcheggiato la tua macchina, você de repente fecha o teu carro chiudi le porte, e as pessoas que estavam com você foram andando para frente, le tue persone, la tua famiglia sono andati avanti magari. você ficou para trás no estacionamento Magari sei stato indietro, rimasto indietro. e de repente E da nulla, da un tratto, você sozinho ali meio escurinho já, tu lì nel buio da solo, você se encontra com Jesus. tu hai un incontro con Gesù. Eu acho que nessa hora você cairia no chão.
Io penso che forse in quest'ora cadresti per terra. Talvez ia te dar um apagão ali em alguns segundos. Forse alcuni secondi tu cadresti per terra. Mas Jesus ia te ver ali jogado no chão. Ma Gesù ti vedrebbe lì buttato per terra. Ele ia estender a mão para você. Quello che farebbe è stendere la sua mano Ele ia te levantar. e lui ti alzerebbe. E ele ia te fazer uma pergunta. E lui ti chiederebbe così. Ele perguntaria assim para você: Lui ti farebbe questa domanda. o que você gostaria que eu fizesse para você em 2020? Che cosa tu vuoi che io ti faccia in 2020? Que queres que eu te faça? Che cosa vuoi che io ti faccia? Talvez você ia num susto, né, por causa dessa pergunta, queima-roupa. Forse così spaventato potresti anche dire: Você ia falar: bom, Jesus, eu preciso orar um pouco. Gesù, in realtà ho bisogno di pregare un po'. Me pegou desprevenido, né? Mi ha preso così da un colpo. Essa era uma pergunta que não estava aqui na minha mente, no meu coração. Non è una domanda che io stavo pensando, che era nel mio cuore. Mas Jesus continuaria olhando para você e fazendo essa mesma pergunta. Ma Gesù continuerebbe a guardarti e fare questa domanda. O que queres que eu te faça? Che cosa vuoi che io faccia a te? Quando a gente ouve essa pergunta, o que queres que eu te faça? Quando noi sentiamo questa domanda, che cosa vuoi che io faccia a te? Você se lembra de algum texto? Tu ti ricordi magari di qualche passaggio nella Bibbia? Qual o texto que você se lembra? Qual è il passaggio che ti fa ricordare Jesus dizendo: o questo? que queres que eu te faça? Che cosa vuoi che io ti faccia? Gesù che dice? O cego Bartimeu. Esse texto do cego Bartimeu está no Evangelho de Marcos também. Quindi c'è questo testo del cieco chiamato Bartimeo, il Vangelo di Marco. A gente vai entender algumas coisas bem interessantes nessa noite. E adesso valuteremo, analizzeremo questo testo per capire alcune cose. É o capítulo 10, a partir do versículo 46. Capitolo 10 dal versetto 46. Eu vou pedir para o Dé ler para nós em italiano. Quindi lo leggeremo in italiano di qua. Ok. Giunsero così a Gerico. E come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù, il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse: che vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede a ti ha guarito. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Amém. Amen. O versículo 51, então, Il versetto 51. Jesus diz para este homem, para este cego, o cego Bartimeu: Gesù quindi dice a questo cieco: o que queres que eu te faça? cosa vuoi che io ti faccia? E a mesma pergunta que eu faço para vocês nessa noite, Jesus falando isso para você. E questa è la stessa domanda che io ti dico che Gesù sta facendo a te. É a mesma pergunta que eu entendo que Jesus está fazendo para nós nessa È noite, quello che capisco che lui sta chiedendo a noi in questa sera. no início de mais um ano. L'inizio di un altro anno. Com todas as nossas experiências, com todas as coisas que nós fizemos daqui para trás. Con tutte le cose che abbiamo fatto, le nostre esperienze. Da mesma forma, Jesus pergunta isso para nós no início desse ano: o que queres que eu te faça? Gesù in questo nuovo anno ancora una volta ci chiede: che vuoi che io ti faccia? Mas aqui o texto diz que Jesus faz essa pergunta para um homem que era cego. Ma qua dice che Gesù ha chiesto ad un uomo che era cieco. E aqui a gente acabou de ler o texto. E noi abbiamo appena letto. O cego Bartimeu, ele diz para Jesus. Il cieco quindi risponde a Gesù. Ele o reconhece primeiro como mestre. Prima lui riconosce Gesù come un maestro. E ele responde rapidamente E lui dice così velocemente que ele gostaria, que ele precisaria de voltar a enxergar. che avrebbe bisogno e anche a lui piacerebbe tornare e recuperare la vista. Agora, quando a gente ouve esse texto, quando a gente lê esse texto, Quando noi leggiamo questo qua, talvez quando você leu ou conheceu esse texto pela primeira vez, magari hai conosciuto questo testo oggi per la prima volta, você entende que essa resposta do cego Bartimeu foi uma resposta lógica? tu capisci che questa risposta è stata una risposta logica? Sim ou não? Per te sì o no? Era uma resposta lógica de um cego? Sarebbe una risposta logica da dare per un cieco? Jesus perguntar para alguém que era cego: o que você gostaria que eu te faça? Gesù quindi chiedendo ad un cieco: che cosa vuoi che io ti faccia?
É claro que talvez muitas vezes a gente entendeu dessa forma. É claro que é óbvio que o cego responderia: eu preciso ver, tá na cara. Forse alcune volte noi possiamo anche dire così, è ovvio, lui è cieco e vuole che veda. Mas talvez, se a gente conseguir enxergar esse texto por um outro ângulo, Ma magari se noi prendiamo qua un'altra prospettiva, a gente entende que não é tão óbvio assim. noi capiamo che questa non era una cosa così ovvia. Porque algumas respostas ou alguns posicionamentos parecem sempre muito óbvios. Alcune risposte e posizioni sembrano molto ovvi, Mas às vezes a gente vai descobrindo que o Senhor ele estava querendo provocar ou trazer algumas outras coisas diante de uma situação. ma qua il Signore stava cercando di provocare alcune cose. Porque a falta de visão de Bartimeu Perché la mancanza di visione di Bartimeo não era o seu único problema. non era il suo unico problema. Ele também tinha outra necessidade. Lui aveva anche un'altra necessità. Bartimeu, ele não era somente cego, o texto diz. Bartimeo non era soltanto cieco, dice il testo. O texto diz, você lendo todo ele, Il testo ci dice, tu lo hai letto adesso, que além de cego, Bartimeu também era pobre. che lui non solo era cieco ma anche era molto povero. Que ele vivia em uma situação de miséria. Lui viveva nella situazione della miseria. E nesse momento, quando Jesus encontra Bartimeu, ou Bartimeu encontra Jesus, E lì quando tutte e due si trovano, talvez a necessidade aparente ou maior era sim a sua visão. magari la necessità più apparente fosse sì la sua visione, Mas existia nele uma outra necessidade ma c'era in lui un'altra necessità que muitas vezes faz com que aquilo que é o mais importante che tante volte fa con che la cosa più importante perca esse posto de mais importante. perda il posto di più importante. Porque quando uma pessoa ela passa por situações de miséria, Quando una persona attraversa le situazioni di miseria, muitas vezes ela não consegue, pela miséria, enxergar o que está à frente dela. tante volte a causa di questa miseria la persona non riesce a vedere quello che c'è davanti. E isso pode parecer incrível para nós. E questo per noi può sembrare incredibile, Mas talvez uma grande parte de pessoas, ou até a maioria de pessoas, ma forse la più grande parte delle persone que estivesse vivendo com esses dois problemas, che magari avessero questi due problemi, a falta de visão e a miséria, mancanza di visione e la miseria, entendendo que tinha direito a um pedido para Jesus, capendo che avrebbe il diritto di una richiesta a Gesù, ouvindo uma pergunta de Jesus a queima-roupa. sentendo una domanda fatta così da Gesù. O que você gostaria que eu fizesse com você nesse ano? Che cosa vuoi che io ti faccia in quest'anno? Automaticamente, pela necessidade, a força que ela age em nós, Per conseguenza la necessità, la forza con cui agisce in noi. talvez a resposta de muitos seria outra. Forse la risposta di tantissimi sarebbe un'altra. Talvez essa é uma escolha muito difícil. Forse questa sembra una scelta molto difficile. Visão ou resolver a minha miséria? Visione o risolvere la mia miseria? Bartimeu, ele poderia escolher primeiro resolver a sua situação financeira. Bartimeo potrebbe magari scegliere prima di risolvere la sua situazione finanziaria. Não é verdade? Non è vero? De repente, nessa hora, quando Jesus pergunta para ele o que você gostaria que eu fizesse com a sua vida, Magari quando Gesù chiede che cosa vuoi che io ti faccia con la tua vita? talvez a pergunta óbvia para Bartimeu, Magari la domanda ovvia per Bartimeo, preso, locado na sua necessidade, che era lì come arrestato dentro la sua necessità. rapidamente ele podia responder: Jesus, olha a minha miséria. Lui potrebbe magari dire così: Gesù, guarda la mia miseria. Olha a miséria, a pobreza, a falta que eu estou vivendo. Guarda la situazione di mancanza che io sto vivendo. Me ajuda na minha miséria. Aiutami con la mia miseria. Senhor, eu preciso de tanta coisa. Signore, ho bisogno di così tante cose. Agora o versículo 50 diz Ma il versetto 50 ci dice que così. quando Bartimeu se dirige até Jesus, Quando Bartimeo si dirige a Gesù, ele toma uma decisão um tanto quanto importante para esse texto e contexto. lui prende una decisione molto importante. O versículo 50 diz que quando Bartimeu ele vai até a presença de Jesus, Dice il versetto 50 che quando Bartimeo va alla presenza di Gesù, ele deixa algo antes de se apresentar diante do Senhor. prima lui lascia qualcosa. O texto diz que ele lança fora uma capa que ele estava vestindo. Lui lascia il suo mantello che indossava. A Bíblia fala em alguns momentos sobre capas que nós podemos usar diante do Senhor e das pessoas. E la Bibbia parla come una simbologia di questi mantelli che possiamo indossare. Mas essa capa que Bartimeu usava era uma capa de miséria. Ma lui indossava questo mantello di miseria. Nesse momento,
o Estado romano ele dava uma capa para aquelas pessoas que eram miseráveis usarem. Lo Stato romano concedeva questo alle persone miserabili. Bartimeu ele era conhecido como um cego, mas ele era conhecido mais ainda como uma pessoa miserável. Lui era conosciuto come un cieco, ma ancora di più per una persona miserabile. E ele era identificado assim até mesmo pelo Estado. E così lui era individuato anche dallo Stato. Agora, quando Bartimeu ele toma essa decisão de lançar fora essa capa que estava com ele, E quando lui fa la decisione di lanciare e lasciare questo mantello, que eu acho que essa capa trazia para ele alguns privilégios. io penso che questo magari portasse a lui alcuni privilegi. E isso aconteceu em Roma. E questo è successo a Roma. Essa intervenção era de Roma. L'intervenzione dello Stato Imperio Romano. E a gente sabe muito bem que quando nós passamos necessidade, E noi sappiamo così bene che quando noi attraversiamo necessità, aqui nesse mesmo lugar, qua e nell'Italia, a gente pode receber algumas ajudas do governo. il governo, lo Stato ci dà l'assistenza con tante cose. E quando Bartimeu ele abre mão dessa sua capa e vai até Jesus, E quando Bartimeo dice io lascio questo mantello, ele deixa no chão aquele poder que estava sobre ele, que estava vestindo ele, que era a sua própria necessidade. lui lascia la potenza della sua necessità che magari lui indossava. Ele joga aquele peso que estava sobre ele, aquela capa pesada que estava sobre ele, ele joga no chão. Lui butta questo mantello che era così pesante. O peso da necessidade que estava sobre seus ombros, ele deixa. Il peso della necessità che lui caricava, lui lascia. E ele vai até Jesus. E lui va a Gesù. Ele vai até Jesus já livre, sem esse peso da sua necessidade. Lui va a Gesù già libero, senza il peso della necessità. Antes dele responder para Jesus o que ele gostaria que Jesus fizesse na sua vida, Prima di rispondere alla domanda di Gesù, ele consegue enxergar que existe algo pesando na vida dele, lui riesce a vedere questo peso che c'era in lui. que impedia que ele fizesse algumas decisões. Un peso che era un impedimento per prendere alcune decisioni. Alguns pesos como esse podem nos impedir a fazer decisões certas. Alcuni pesi ci possono impedire di fare decisioni giuste. Às vezes é difícil nós escolhermos as coisas certas quando tem algo pesando sobre nós. È difficile fare la scelta giusta quando c'è un peso sotto le nostre E spalle. essa é a situação que estava acontecendo com Bartimeu. E questa era la situazione qua. Ele estava pesado no chão. Lui era lì per terra con un peso che sotterrava. Mas ele enxergando Jesus, ele tira esse peso, ele toma essa decisão. Ma guardando Gesù, lui quindi prende la decisione di lasciare questo. A escolha anterior a ele pedir a visão para Jesus E la scelta anteriore a quello che ha chiesto a Gesù é ele apresentar a sua necessidade aos pés do Mestre. è lì presentare la sua necessità ai piedi del E maestro. Bartimeu pede visão. E Bartimeo quindi lui chiede visione. Provavelmente ele entendia que a sua maior miséria Probabilmente lui capiva che la sua più grande miseria era a sua falta de visão. fosse la sua mancanza di visione. Ele entendia que sem visão, Lui capiva che senza visione nada na vida dele faria sentido niente potrebbe avere un senso nella sua vita. ou teria importância. O magari niente avrebbe importanza. Amém? Amen. Muitas vezes é isso que vai acontecendo conosco. Tante volte questo succede anche con noi. Diante de escolhas importantes que nós precisamos discernir para fazê-las. Davanti a scelte importanti che noi abbiamo bisogno di discernere per farle. Coisas como essas, Cose come queste. dentro deste pacote das nossas necessidades, Dentro questo pacco di tutte le nostre necessità, dos nossos pedidos, le nostre richieste a Dio, podem nos impedir de enxergar aquilo que está à frente de nós como bênção, ci possono magari impedire di vedere quello che c'è davanti come benedizione como porta de Deus para nós. e come porta da Dio per noi. Visão para nós enxergarmos aquilo que está à frente, La visione per vedere quello che c'è davanti, para escolher por onde andar. per scegliere dove andare, dove camminare. E essa visão, para Bartimeu, ela foi dada por Jesus. Questa visione a Bartimeo è stata data da Gesù E da mesma forma é uma visão que nós podemos buscar nele. e quindi questa è una visione che noi possiamo cercare soltanto in Lui. Quando nós entendemos ele nos chamando Quando noi capiamo che Lui ci chiama para perto, per stare vicino fazendo essa pergunta para nós. e Lui ci fa questa domanda. Nós, quando entendemos que a visão que nós não temos Quando noi capiamo che la visione che noi non abbiamo para fazermos as escolhas certas, per fare le scelte giuste é uma visão que existe nele, è una visione che Lui invece c'è. uma visão que é dada por Jesus para nós. Una visione che Lui ce l'ha e può dare a noi. A gente consegue então ter a possibilidade Noi abbiamo così la possibilità de enxergar aquilo que ele, Jesus, di vedere quello che Gesù enxerga. vede. E
aquilo que nós nunca enxergaríamos. che noi non potremo magari mai vedere. E é claro que quando nós entendemos a importância de cada história Quando noi capiamo l'importanza di ogni storia relatadas por Jesus, che è stata raccontata da a gente sempre tem uma missão noi abbiamo sempre una missione. de nós entrarmos nas histórias. Noi abbiamo la missione di entrare dentro le storie. E essa história do cego Bartimeu La storia di questo cieco e Jesus, è Gesù. você tem dois postos a ocupar. Tu hai due posti da occupare, Você tem dois papéis para você escolher um deles. due ruoli che tu puoi scegliere tra di loro. Ou você pode se colocar no papel, entendendo que essa história pode falar com você de Bartimeu, Tu puoi scegliere il ruolo di che questa storia parli al tuo cuore, ou você pode ocupar o lugar de Jesus. o magari puoi occupare il luogo non di Bartimeo ma di Gesù. Daí você pode escolher o teu personagem que você se identifica mais. Tu puoi scegliere magari il personaggio con cui ti identifichi di più. Mas quando a gente olha para um homem como esse, vivendo na miséria e sem visão, Ma quando noi vediamo un uomo come questo senza visione e nella miseria, isso pode parecer que está um pouco longe de nós. magari questo sembra una situazione lontana da noi. Mas da mesma forma que Bartimeu, ele se aproximou de Jesus naquele momento. Ma come Bartimeo si è avvicinato a Gesù, Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto più noi ci avviciniamo a Gesù, mais a gente enxerga em nós algumas coisas muito parecidas como essas que Bartimeu tinha. più noi possiamo vedere in noi le cose che Bartimeo anche riusciva a vedere in lui. Porque quando nós estamos longe de Jesus, Perché quando noi siamo lontani da Gesù, nós identificamos que existe falta em nós, noi vediamo che c'è mancanza in noi, que nós vivemos numa condição de miséria também. che noi apparteniamo ad una condizione di miseria. Sem Jesus, nós estamos numa condição de falta. Senza Gesù noi siamo completamente mancanti. Sem Jesus, sem a proximidade com Jesus, Senza stare vicini a Gesù, nós sabemos também que não temos capacidade de enxergar além daquilo que está à nossa frente. noi sappiamo che non possiamo vedere oltre a quello che c'è davanti ai nostri occhi. Então, eu acredito que a gente consegue muito bem ocupar esse lugar de Bartimeu, Quindi io penso che noi ci possiamo sì individuare con la situazione di Bartimeo, porque só próximos a Jesus, perché soltanto vicini a Gesù a gente tem algo que a gente pode denominar como algo completo para nós. abbiamo la risposta per la nostra miseria A gente entende que tem visão quando nós estamos próximos a Jesus. e capiamo che noi abbiamo visione quando stiamo insieme a Gesù. E afastados dele, o contrário é verdadeiro. E lontani da Lui noi abbiamo É l'opposto, falta, é miséria la mancanza, la miseria e a falta de visão. e anche la mancanza di visione. Agora Jesus já perguntou para você essa noite o que você gostaria que eu fizesse contigo em 2020. Quindi Gesù ti ha già chiesto che cosa vuoi che io ti faccia in 2020 E você já tem essa lista. e tu hai già pronta magari questa lista. Tua lista está pronta? Hai già scritto, ce l'hai? Mas a forma de nós pedirmos para Ele nessa noite a visão para 2020, La forma con che noi chiederemo a Lui questa sera la visione per 2020, a sua visão para nós, la sua visione per noi, aquilo que Ele tem para nós e a gente precisa enxergar cada decisão. quello che Lui ha per noi, le decisioni che dobbiamo vedere. A gente, da mesma forma, precisa conseguir enxergar isso além das nossas próprias necessidades. Noi abbiamo bisogno di vedere questo oltre alle nostre necessità, Porque quando nós deixamos as nossas necessidades aos pés de Jesus, perché quando noi lasciamo le nostre necessità ai piedi di Gesù, é a única forma que nós podemos encontrar de descansar realmente nele è l'unica forma di trovare il vero riposo e entregar a Ele este ano todo e consegnare a Lui tutto quest'anno a visão que Ele tem para nós, e chiedere qual è la visione che Lui ha per noi o controle dele para as nossas vidas durante todo esse ano. e la sua signoria sulle nostre vite per tutto quest'anno. O que Ele gostaria de fazer conosco durante esse ano? Chiedere che cosa Gesù tu vuoi fare da me Quais quest'anno. os lugares que Ele quer nos levar durante esse ano? Dove mi vuoi portare quest'anno? A gente já tem entendido da parte do Senhor Noi stiamo già capendo dalla parte di Dio
Uma palavra que ele trouxe para nós na semana passada, Lui ci ha detto settimana scorsa sobre esse ano de 2020 como um ano sabático para nós. su quest'anno come un anno di riposo sabbatico per noi. E esse texto fala sobre nós experimentarmos durante todo o ano o descanso da parte do Senhor. E questo ci parla di poter sperimentare tutto l'anno questo riposo del Signore. O Senhor tem nos desafiado a andar em descanso durante esse ano, Lui ci sta sfidando a andare e camminare in riposo quest'anno, descansados nele, riposati in Lui, sem capas que nos pesam, senza magari i nostri mantelli che ci pesano, sem as nossas necessidades nas nossas costas, senza le nostre necessità sulle nostre spalle, sem as nossas incertezas e sem os nossos sentimentos nos dirigindo a cada dia. senza sentimenti che ci guidano, senza insicurezze e incertezze. Esse é um ano sabático. Questo è l'anno sabbatico. Um ano que a gente escolhe todos os dias experimentar o descanso da parte do Senhor, a provisão dele para nós. Dove la scelta di ogni giorno è godere la provvidenza e il riposo del Signore per noi. E eu gostaria então de propor algo para vocês nessa hora. E quindi questo momento ti voglio fare una proposta. Que você tenha essa tua lista. Tu hai scritto queste cose. Pega a sua lista na mão. Adesso ti chiedo di prendere questo foglio. Existem aí várias expectativas tuas sobre esse ano, Prendi un attimo, penso che ci siano tante aspettative tue per quest'anno. planos de Deus ou planos teus que você tem entendido. Piani tuoi, piani di Dio che stai capendo che sono suoi. Mas eu creio que essa é uma noite importante para nós. Ma io credo che questa è una serata importante per noi. Diante de todas essas coisas que nós mesmos listamos para o Senhor. E davanti a tutto questo che noi abbiamo scritto davanti al Signore, Que a gente experimente, diante de uma lista como essa, descansar na presença de Deus. che noi possiamo godere davanti a tutto questo del riposo che c'è nel Signore. E aquela oração que Paulo faz pelos filipenses. È la preghiera che lì Paolo fa per i Filippesi. Ele diz que quando nós nos aproximamos dele, de Jesus, Lui dice che quando noi ci avviciniamo a Gesù, nós temos a condição de fazer as escolhas certas, noi abbiamo la condizione di fare sì le scelte giuste, conforme aquilo que ele tem. d'accordo a quello che Lui ha per noi. Agora eu pensei que a gente pode fazer algo muito importante com esse papel. Quindi ho pensato che noi possiamo fare una cosa molto importante con questo foglio adesso. Agora, é claro, essa é uma folha que vai ficar com você. Questo l'avrai tu, Essa é uma decisão também que é sua. è una decisione soltanto tua, Mas eu vou te dar uma sugestão. ma io ti voglio fare un suggerimento, Algo que Deus falou para mim fazer com a minha lista. qualcosa che Dio mi ha detto di fare con la mia lista. Você pode pegar essa tua lista agora e com essa caneta que você tem, Se tu vuoi puoi prendere adesso la penna e in questa lista che tu hai, você de uma forma voluntária, tu puoi fare di forma volontaria, se for o caso, se è il tuo caso, se vuoi, se vuoi. você pode fazer um risco nessa folha. Tu magari puoi fare un grande rischio in questo foglio. Agora pensa bem antes de fazer esse risco, Ma prima io ti dico, pensa bene, porque você colocou várias coisas importantes que você entende que precisariam acontecer com você esse ano. pensare bene perché tu hai messo lì cose importanti. No momento que você faz um risco nessas coisas que você escolheu para você, Nel momento che tu fai questo come cancellando le cose che tu hai scelto per te, você pode estar cancelando algumas coisas. tu stai cancellando sì alcune cose forse. Agora, se você fizer isso, Ma se tu lo fai, eu convido para você virar a sua folha io do ti outro lado. invito a girare il foglio dall'altra parte. E lá embaixo dessa folha branca, E sotto, lì sotto nel foglio, você escrever lá no finalzinho, no rodapé, scrivi lì sotto giù dove c'è la fine. se vai, Soltanto se vuoi. de acordo, D'accordo. e assina o teu nome. E firma il tuo nome. Você vai estar fazendo o seguinte, Tu farai la seguente cosa. você vai estar anulando aquilo que você consegue enxergar, Starai annullando quello che tu riesci a vedere, que talvez está um pouco afetado pelas suas necessidades. che magari c'è un'influenza dalle tue necessità presenti. Eu digo isso porque eu me afeto pelas minhas necessidades, mas você talvez não. Io dico questo perché sono un essere umano e sono sì influenzato dalle mie necessità. Non so tu se sei, Se você faz isso, ma se tu lo fai, você vai estar assinando um de acordo para uma folha em branco para Deus. tu firmerai questo dicendo d'accordo a questo foglio in bianco da Dio. Agora presta atenção.
Ma adesso fai attenzione. A lista, quem vai escrever é Deus. La lista chi scriverà è Dio. E o pior, você já escreveu embaixo de acordo, Deus. E la cosa peggiore è che tu hai già scritto io sono d'accordo, E Dio. você vai estar assinando, Deus, de acordo com essa página em branco. E tu darai la tua parola che tu sei d'accordo con quel foglio in bianco. Porque eu confio na tua visão. Perché io mi fido dalla tua visione. E no momento que eu faço isso, Deus, E nel momento che io faccio questo, Dio, eu estou buscando a tua visão para minha vida. io sto cercando la tua visione per la mia Eu vita. busco a tua visão para o meu ano de 2020. Io cerco la tua visione per il mio anno di 2020. Talvez, Senhor, o Senhor tem coisas muito diferentes do que essas que eu escrevi aqui. Forse quello che hai tu è molto diverso di quello che ho già scritto io. Mas eu te convido, Senhor, escreve o Senhor aquilo que o Senhor tem para mim. Ma io ti invito, Signore, scrivi quello che tu hai per me. O que o Senhor quer fazer? Che cosa tu vuoi fare? O que o Senhor quer deixar? Cosa vuoi che io lasci? O que o Senhor quer levar? Cosa vuoi che io porti? O que o Senhor, onde o Senhor quer me levar? Dove tu mi vuoi portare? As coisas que o Senhor quer fazer dentro de mim. Che cosa vuoi fare dentro di me? Amém. Amen. Mas é uma decisão tua. E questa è una decisione solo tua. Assim que você fizer isso, puder deixar a tua folha já de lado e deixar as tuas coisas também para a gente orar a este respeito. Dopo che hai fatto questo, puoi mettere le tue cose da parte che noi pregheremo sul questo adesso. Porque talvez essa vai ser a decisão mais importante que você tome em 2020, no início de 2020. Perché magari questa sarà la decisione più importante che tu prenderai in quest'anno. É deixar o Senhor fazer todas as coisas daqui para frente. Lasciare con che faccia Lui ogni cosa da qua in avanti. Porque a gente está diante de uma palavra que o Senhor tem dividido conosco. Perché noi siamo davanti a una parola che Dio ha condiviso con noi. Para nós experimentarmos um ano diferente esse ano. Perché noi possiamo sperimentare un anno diverso quest'anno. Um ano realmente de descanso. Un anno di riposo veramente. E você há de convir comigo que o melhor descanso que existe E tu devi concordare con me che è il riposo più bello che c'è. é você descansar neste nível. È riposare a questo livello. Que até mesmo as coisas que você tinha planejado, Anche le cose che magari avevi già pianificato. que você tinha imaginado, Avevi già immaginato. essas coisas todas estão diante dele, Lasciare tutto questo davanti a Lui. lançadas diante dele. Lanciare questo E davanti a você Lui. está deixando ele decidir por você. E tu stai lasciando con che Lui possa scegliere per te. Só que existe uma confiança que nessa hora você entrega a ele, Ma c'è una fiducia che in questo momento tu dai nelle sue mani. para ele fazer as coisas do jeito que ele quer. Perché Lui possa fare come vuole Lui. Eu sei que muitos aqui, ou todos nós, Io so che tantissimi qua, magari tutti noi, temos experimentado alguns momentos assim nas nossas vidas nesses últimos meses, anos. stiamo sperimentando momenti così in questi ultimi mesi, anni magari. Você lembra qual foi a última vez que Deus te trouxe uma palavra? Ti ricordi l'ultimo momento quando Dio ti ha detto una parola? Que Deus te trouxe um desafio Quando Lui magari ti ha portato una sfida, que estava fora do seu script, qualcosa fuori dal tuo piano, que estava fora do seu roteiro? fuori dal tuo script. A gente experimentou algumas vezes isso acontecer nas nossas vidas. Noi abbiamo sperimentato questo personalmente come famiglia tante volte. E é muito especial quando a gente entende o Senhor ele fazendo essa pergunta para nós. E è così bello quando noi vediamo Dio che ci fa questa domanda. Mas quando ele encontra em nós Ma quando Lui trova in noi um desejo de buscar essa visão que só ele pode trazer. il desiderio di cercare la visione che è soltanto sua. Porque algumas decisões que nós fizemos na nossa vida, eu digo nós como família e nós como muitos que conhecemos neste lugar, Perché alcune decisioni che abbiamo fatto noi, magari tantissimi di noi che siamo qua oggi, é tão especial quando a gente olha para trás e vê cada decisão. è così speciale tornare indietro e vedere ogni decisione che abbiamo preso. E como valeu a pena. Come ne è valsa la pena. Cada decisão que a gente tomou no Senhor. Ogni sfida che noi, ogni decisione che noi abbiamo preso nel Signore. Cada entrega que a gente fez. Ogni arresa. Como é importante Come è così importante a gente tomar essas decisões na nossa vida. prendere queste decisioni nella nostra vita.